Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e se inscreverem no nosso canal. Que Deus te abençoe. Glória a Deus por essa presença maravilhosa do Senhor. Amém, irmão? Você está feliz como eu? Aplauda o Senhor mais uma vez. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Já quero agradecer a todos os irmãos. O bazar ontem foi uma bênção. Acende aí, consegui acender um pouco a luz. O bazar ontem foi uma bênção, irmãos. Muito obrigado. Muito obrigado pela doação de todos, pelas orações, pela disposição daqueles irmãos que conseguiram vir. Deus seja louvado, glória a Deus. Aproveito já para dizer, foi tão bom que o próximo a gente precisa de mais coisa, irmão. Zerou principalmente os nossos alimentos. Fala para o seu irmão aí, é com a gente agora, a obra não vai parar, amém? Amém, aleluia. Então, como vocês já sabem, irmãos, nós não temos aqui o dia do quilo, o quilo do alimento. Todo dia a dia, se você puder, se você quiser, se você tiver condição, estaremos sempre aqui recebendo para estar repondo o nosso mercadinho solidário para a glória do nome do Senhor, que acontece junto com o bazar todo segundo sábado do mês, amém? Então vamos para a palavra essa noite. Hoje será uma noite diferente, uma noite de ceia, e a ministração está diferente também. Eu quero iniciar te contando uma ilustração que eu ouvi e faz muito sentido com o momento que nós estamos vivendo, com todo esse crescimento. E com certeza você vai se lembrar, na roça antigamente, quem aqui cresceu, eu não cresci na zona rural, mas conheci, estive algumas vezes com meu pai, alguns familiares, e lá o trabalho, hoje são máquinas, né, que operam as coisas, mas antigamente para operar ali o trabalho da roça era preciso animais para esse tipo de serviço. Os animais eles eram muito utilizados para isso. Eu não sei se estão atualizados, eu olhei na internet, mas diz que uma égua, um cavalo, em média você vai investir ele para o trabalho de 2 a 3 mil reais. Não sei se isso está atualizado, mas enfim, é um animal que era utilizado para aquela época. Mas existe um outro tipo de animal, irmãos, que ele era muito mais caro, porque ele rendia muito mais no trabalho. Era um animal que virava muito mais no trabalho, mas consequentemente você tinha que gastar mais dinheiro para ele. E era em torno ali na casa dos 8 a 9 mil reais esse animal. E que animal é esse, pastor? Seria o burro e a mula. Esses animais eles trabalham demais. São animais que são muito bons no trabalho, eram muito úteis no trabalho, porque era pau para toda a obra, mas era somente no trabalho. O burro e a mula, eles não conseguem procriar. Eles são animais que eles não conseguem gerar uma outra vida. Eles só prestam mesmo no trabalho. Não tem como você comprar. Se você comprou um burro ou uma mula, você não vai conseguir colocar para ter mais. Ele vai ficar até o dia que ele não aguentar mais e morrer. E por quê? Como assim? Porque a mula, ela não tem óvulos. Você vai entender o porquê dessa analogia. E o burro, ele não tem espermatozoide. Eles foram frutos de um relacionamento, de uma procriação, de algo que não é natural. Eles nasceram de um cruzamento forçado, de uma égua com um jumento, por exemplo. Aí saiu a mula, o burro. Eles não vieram ali de algo natural. Por exemplo, um cavalo com uma égua. Dá um cavalinho e, aí e assim por diante. A mula e o burro, eles nascem de uma... Como que eu posso explicar aqui para vocês? De algo que foi forçado, não algo natural, não algo saudável. E por isso que eles são animais que eles não vão conseguir gerar vida, porque eles já nasceram de uma forma diferente. Eles nasceram em um ambiente que não era tranquilo, não era saudável, não era preparado para isso. Então eles só vão prestar para trabalhar mesmo. Esses animais eles vão viver trabalhando e morrem, não tem outra finalidade. Depois de trabalhar muito, eles vão trabalhar mais. E depois de trabalhar mais, eles vão trabalhar até a hora que vai morrer.
porque a vida desses animais é assim, foi feita para trabalhar, não vai ter uma procriação, não tem como. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando, se alguém já está na fiação, mas infelizmente, irmãos, e eu falo isso, eu trago essa ilustração com muita dor no coração e em lágrimas, irmãos, porque hoje uma boa parte da igreja atual, ela está assim. Muitas pessoas que são boas no trabalho, sabe, pau para toda obra, conta comigo dia e noite, noite e dia, estamos juntos, vamos que vamos, não podemos parar e estar trabalhando o tempo todo. Sabe aquele negócio, é trabalho sem massagem, é trabalho sem, vão servir demais, vão cooperar demais, vão entregar demais, dão a vida no negócio, dão a vida, mas quando chega uma hora de parar, eles não sabem parar, eles simplesmente morrem. São pessoas que acabam morrendo, porque elas não foram geradas de uma forma natural, elas não entenderam como que a vida é de uma forma saudável, de uma forma correta, como as coisas devem ser. Ele não aprendeu a produzir coisas, ele aprendeu somente a trabalhar na obra. Ele aprendeu somente que ele tem que estar envolvido nas coisas da obra principalmente. Vamos lá, base, com certeza você conhece, ou talvez você foi alguém assim, sabe? Grandes homens e mulheres que viveram muito, muito dentro do ministério, dentro de uma plataforma religiosa, mas quando essa luz se apaga, quando essa musiquinha aqui de fundo se silencia, não existe uma vida produtiva do lado de fora, não sabe viver, precisa estar na igreja todo santo dia, porque se não tiver, não sabe viver fora da igreja, das quatro paredes, não sabe viver fora de um trabalho congregacional, não sabe ter uma vida comum. Pessoas que saem desses lugares, dessas quatro paredes, mas não sabem viver uma vida lá fora, não sabem se relacionar, aí ficam doentes, aí ficam mal quando saem da bolha, porque elas não foram geradas de uma forma saudável, elas foram geradas em um sistema onde precisava ser esmagado e precisava ali estar naquela pressão, e agora às vezes quando sai, não consegue ter vida. Eu vejo muito uma igreja assim, irmãos, no tempo atual. Muitos aqui você até pode reconhecer que vivia antigamente em uma pressão no seu ministério, mas agora que você vive de uma forma livre, de uma forma mais tranquila, responsável, madura, mas sem uma pressão, muitas vezes você sente falta daquela cobrança, você sente falta daquele peso, você sente falta daquela pressão, porque não foi ensinado a viver a vida comum, não foi ensinado a viver a vida longe dessas quatro paredes, não foi ensinado a adorar a Deus longe de um culto dominical, com a sua família, na sua casa. Então a gente acha que só somos crentes, só estamos funcionando se estivermos trabalhando, e às vezes você pode dizer para mim assim: mas pastor, por que você está falando isso? Porque em nome de Jesus, irmãos, eu repreendo todo esse crescimento forçado que muitas vezes a gente pode estar tendo, que a gente possa crescer, irmãos, e a igreja está crescendo muito, mas precisamos crescer de uma forma saudável, de uma forma natural, irmãos. Isso é ser igreja. Muita gente, você com certeza sabe o que eu estou falando, não sabe passear, isso é um passeio que glorifique o nome do Senhor, não sabe viajar, não sabe curtir com a família, não sabe ter um dia de lazer e falar: eu estou glorificando a Deus. Da mesma forma, quando eu estou num culto dominical, levantando as minhas mãos e adorando ao Senhor, eu estou cuidando do jardim que Ele me deu. Muitas pessoas não sabem aproveitar tudo aquilo que Deus nos proporciona, irmãos, e ficam vivendo dentro somente de quatro paredes, achando que é isso ser crente, achando que o cristianismo se resume a somente isso, acha que é somente trabalho. Ser crente é estar trabalhando na obra. Não, eu vivo na igreja, eu não saio da igreja. É aniversário da minha mãe, não, mas eu tenho que estar na igreja. Não, mas eu tenho que viver tudo isso. Quantos aqui já viveram isso e já se sentiram assim? Quantas pessoas, irmãos, que chegaram aqui nessa igreja e você disse assim: nossa, mas aqui são 2 cultos somente, como eu vou ser crente desse jeito? E foi um choque até você entender que crente não é aquele que trabalha apenas no domingo, mas
é aquilo que ele vive na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, longe dessas quatro paredes. Sabe, irmãos, a gente foi colocado na nossa cabeça, não, a gente precisa estar na igreja, e precisa isso, e precisa ter muito cuidado para falar isso, porque senão acaba muitas pessoas mal intencionadas falando, então eu não preciso da igreja. Mas eu sei que eu estou falando para uma igreja madura essa noite, amém? O que adianta, irmãos? O que adianta vivermos em um contexto onde temos diversas atividades na igreja, mas você não ter tempo de praticar aquilo que é pregado fora das quatro paredes? Se estamos todos os dias ouvindo cada dia uma mensagem diferente, quando nós estamos colocando aquela palavra no coração e dizendo, eu preciso viver essa palavra, eu preciso caminhar em cima dessa palavra, eu preciso agora ter o tempo de praticar. O que adianta, irmão? O que adianta, base, todo dia ouvir algo novo se a gente não tiver tempo para colocar em prática e viver uma vida nova no Senhor? Senão a gente fica, sabe, refém. Não, é só trabalho. O dia que eu saio da igreja, eu paro de ser crente. O dia talvez que eu não estou escalado, eu não consigo ser mais um crente. Eu te contei essa história porque em nome de Jesus eu repreendo esse espírito essa noite. Em nome de Jesus, irmão, o Senhor não está buscando uma igreja de ativistas religiosos, mas Ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, adorando o Senhor na segunda-feira, na terça, na quarta, adorando em casa, adorando no culto, sabe, irmão, adorando no trabalho, sendo de verdade, irmão. São esses que o Senhor está buscando, não uma igreja que, sabe, presa. O Senhor não quer aqueles que somente estão com Ele no domingo, mas na segunda estão distante dEle. Ele quer aqueles que estão próximos na semana também. Ele quer aqueles que o mesmo quebrantar que acontece no domingo, acontece na segunda-feira, acontece numa terça-feira, acontece em um dia que não vai ter um culto coletivo. Nós não somos, irmãos, entenda isso, base, nós não somos uma igreja de volume, nós somos uma igreja, irmãos, de verdade no Senhor. De verdade no Senhor. Seja você um crente de verdade no Senhor. Verdade. Senhor, não é por aquilo que eu estou fazendo, não é por aquilo que eu estou envolvido, é por aquilo que o Senhor é, Jesus. É por aquilo que o Senhor é, Deus. Não é somente por aquilo que minhas mãos estão fazendo. Sabe, irmão, você não foi feito, você não foi criado para trabalhar somente, mas você foi criado para viver uma vida que glorifique ao Senhor. Que em nome de Jesus, homens, mulheres, famílias aqui, comecem a viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. Que glorifique o nome do Senhor. Passeando para glorificar o nome do Senhor, sabe? Às vezes, já faz tempo que você não leva o seu filho para passear. E aqui você não precisa gastar dinheiro, porque tem uma parte de parque de graça. É só ter prioridade e disposição. Às vezes faz tempo que você não leva a gata aí para ir no cinema, para ter um tempo os dois. Sabe, irmão? Que a gente possa entender que isso é glorificar o nome do Senhor. Isso é glorificar o nome do Senhor, é cuidar daquilo que Ele nos deu, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa casa. Que em nome de Jesus, irmão, glorifico a Deus por todos os irmãos e irmãs zelosas dessa casa, que sempre quando vê um negocinho falam, pastor, nós temos que pintar isso, nós temos que fazer aquilo, mas que todo esse zelo aconteça na sua casa também, meu irmão. Que você não deixe sua casa com a sua mulher reclamando que a luz está queimada já há dias. Você não deixe, sabe, aquela casa com a parede tudo riscada, tudo zoado de qualquer jeito. Porque o Senhor não está preso, amém, irmãos, em paredes feitas por homens. O Senhor está lá na sua casa também, eu creio nisso, irmão. Lá é morada do Senhor, a sua casa é morada do Senhor também, irmão. Que você entenda isso em nome de Jesus. Não vive esse ativismo, não vive essa loucura. Eu posso ouvir um amém? Mas isso também não é um convite, tá? Para você viver um acomodado, um preguiçoso, ficar à toa. Tem muita coisa a ser feita, mas o Evangelho de Cristo, ele não é e nunca será sobre coisas, amém? Existe muita coisa a ser feita na obra do Senhor, mas o Evangelho não se resume a essas coisas somente. E entenda o que eu estou dizendo. Talvez o Espírito Santo aqui pode estar falando com algumas pessoas, no sentido de, já falei algumas vezes isso, sabe? É o Senhor tirando você de um ministério, tirando você de frente de algo, porque algo que Ele te deu está tirando Ele do centro do seu coração. Agora aquilo está valendo mais para você,
aquilo remete mais a você, aquela posição, aquele cargo. Às vezes pessoas perdem promoções em emprego, glória a Deus porque o Vini foi promovido, como ele testemunhou aqui, mas às vezes pessoas perdem posições, porque é Deus dizendo, parece que agora que você está nessa posição, esse lugar tomou um lugar que era meu no seu coração, aquilo que eu te dei está sendo maior do que quem eu sou para você. Então muitas vezes a gente precisa perder essas coisas, irmãos. Muitas vezes a gente precisa entender o que o Senhor está fazendo, que nós possamos ter o Senhor no centro da nossa vontade, que o nosso desejo seja glorificar o nome do Senhor, que não seja nada além disso, irmão. O Senhor muitas vezes Ele está dizendo para a pessoa, sabe, eu quero de verdade você antes do seu trabalho na igreja, eu quero ter você inteiro antes da sua atividade na obra, porque da mesma forma que eu quero que você se relacione comigo, não por aquilo que eu posso te dar, mas por quem eu sou, diz o Senhor, que você também não ache que você está sendo amado porque você está com a mão suja somente, mas eu quero você de verdade, que possamos ser de verdade, irmão, de verdade. O Senhor espera e vai vir buscar uma igreja verdadeira, e eu sei que Ele nos encontrará em nome de Jesus, amém? Mas da mesma forma, Ele pode estar olhando e dizendo, será que não está na hora de você começar a se mexer? Será que não está na hora de você entender e começar a fazer as coisas? Porque existem os irmãos que precisam ser cuidados, os irmãos que precisam de uma atenção, mas também existem aqueles que precisam se envolver, precisam se participar, precisam entender que a obra ela é feita por nós, pelas nossas mãos, pela graça do Senhor, mas pela disposição de homens e mulheres. Vai ter a fase, irmão, do cuidado, vai ter a fase do leitinho, mas tem a fase, irmão, do envolvimento e do compromisso com o trabalho congregacional com o Senhor. Que todo mundo tenha esse desejo de experimentar isso, que você não fique no, nossa, mas é que eu me machuquei muito, nossa pastor, é que eu me feri muito, irmão. Isso acontece e sempre vai acontecer, é somente no céu que nós não teremos problemas, é somente no céu que não teremos aflições, mas aqui na terra Jesus diz, tem de bom ânimo, as aflições elas irão acontecer, os problemas, os desconfortos eles irão acontecer, e aqui eu não estou minimizando a sua dor, eu não estou aqui tirando a dor, o sofrimento que você passou, mas entenda, irmão, Evangelho de Jesus é restauração, Evangelho de Jesus, meu irmão, é nova natureza, é viver um novo começo, é viver uma nova história, que você de fato entenda tudo isso, e passe por cima de uma dor do passado, passe por cima de uma ferida antiga, que possamos, igreja, em nome de Jesus, gerar relacionamentos verdadeiros, relacionamentos saudáveis, viver uma igreja saudável. O crescimento ele vem do Senhor, mas que de fato venhamos viver um crescimento saudável, irmão, nada forçado, algo que gere, entenda as fases com empatia. Acho que foi falado na quinta-feira, já vou entrar na mensagem, acho que foi falado na quinta-feira sobre isso. Entenda o Evangelho como empatia, toda a paciência que um dia tiveram com você, todo o cuidado que um dia tiveram com você, saiba que agora você vai ter a oportunidade de entregar isso na vida de alguém. Você vai poder demonstrar a paciência e o cuidado na vida de alguém. Todo o carinho, toda a atenção, toda a sabedoria que alguém um dia dispôs com você, você precisa entender que você precisa repassar isso também. Não fique sempre na cadeira do receber. Saiba que a palavra de Deus diz, Atos 20:35, mais bem-aventurado é dar, mais bem-aventurado é servir, do que ser servido, do que receber. Mas não tem problema estar hoje no momento de receber. Isso é igreja, isso é evangelho, irmão. Sem pressão, mas com seriedade. Sem chatice, mas com responsabilidade, sabe, irmão? Sem frescura, mas com maturidade. Que ninguém aqui pense ou se coloque na posição, eu sou somente o que eu faço, eu sou somente o que eu produzo, eu sou somente aquilo que eu entrego naquela igreja. Não, irmão. Você não é o que você faz. Você é aquilo que você de fato representa quando não está fazendo nada. Você é quando você não está fazendo nada. Não são as coisas que você faz, mas é quem de fato você é na sua casa,
Que tipo de homem e mulher você está sendo? Que em nome de Jesus, todo o ativismo religioso, irmãos, que possa se levantar, ainda mais nessa fase agora, como estamos migrando para um novo formato de igreja que o Senhor está nos direcionando, que em nome de Jesus, todo ativismo religioso caia por terra e que possamos ser adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, que o adoram e se entregam a Ele, dentro dessas 4 paredes, mas dentro das nossas casas, aonde o Senhor nos plantar, estaremos lá em nome de Jesus, amém? Então, para quebrar esse gelo aí, fala para o seu irmão, você não é uma mula nem um burro. Não precisa falar que é cavalo ou égua também não, tá, irmão? Nessa hora a turminha da quinta série já pensou, tem uns que parecem, mas não são pela fé, aleluia. Vigia, irmão. Amém? Eu sei que tudo tem sido muito rápido na nossa igreja, irmãos. Tá uma loucura. Semana que vem com certeza vou providenciar mais cadeiras, bastante gente em pé aí no fundo. Mas saiba que nessa igreja nós temos um temor e um compromisso com o Senhor, irmãos. Temos um temor e um compromisso. As coisas precisam acontecer de forma saudável e natural. Não nos vendemos para o sistema no começo e não vai ser agora que as coisas vão mudar, amém? Então hoje eu não vou expor um texto específico, mas eu quero falar sobre um assunto. Hoje nós estaremos falando, irmãos, sobre escolhas, sobre decisões. Todos nós temos escolhas e decisões a serem tomadas diariamente. Todos nós temos situações que nós precisamos decidir e decidimos. Você, para estar aqui hoje, você fez uma escolha. Você, para estar aqui adorando o Senhor, preparado, você fez diversas escolhas no dia de hoje. Umas boas, outras ruins, mas sempre nós fazemos escolhas. Algumas vezes nós somos guiados pela palavra de Deus. Algumas vezes nós somos guiados pelos nossos olhos. Algumas vezes nós somos guiados pela nossa carne. Algumas vezes nós somos guiados pelo nosso coração. Mas toda decisão que nós tomamos, todas as escolhas que nós fazemos, elas vão ter alguma influência em algo que está perto de nós. Então, se nós somos um cara da carne, nossas influências serão com base na nossa carne. Se nós somos um cara, uma pessoa, uma irmã, uma mulher que é levada pela palavra de Deus, as decisões delas são pautadas pela palavra de Deus. Se nós somos aqueles que são facilmente levados por aquilo que os olhos nos mostram, nós seremos pessoas levadas por aquilo que somente a nossa vista consegue enxergar. Mas toda decisão que a gente faz vai ter uma influência. Então o primeiro texto que eu quero ler com você, abra comigo sua Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 13, versículo 8. Nós vamos falar sobre um episódio muito conhecido. Aleluia. Gênesis 13, estarei lendo hoje na Nova Almeida Atualizada, irmãos. Gênesis 13, versículo 8, diz assim: Então Abraão disse a Ló: Não deveria haver conflito, treta, discussão entre mim e você, Ló, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque nós somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita, e se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Veja, irmão, veja que o maduro, ele não quer briga. O maduro, ele não quer treta, ele quer solução. Abraão chegou e falou: Ô Ló, tá muita conversa, tá muito mimimi, vamos resolver. Fala para mim o que você quer. Você quer ir para um lado, vai para o lado que eu vou para o outro. Você quer ir para o outro lado, eu vou. Não quero solução. Abraão, ele quer solução. Ele quer resolver o problema, ele não quer ficar mastigando, ele não quer ficar empurrando as coisas com a barriga, ele não quer ficar com diz que me disse, não, ele quer resolver. E eu já comecei a pregar, meu irmão, eu sei que o Espírito Santo está pegando gente aqui. Abraão nos mostra que nós devemos sempre estar pronto para escolher resolver os nossos problemas e não ficar levando as coisas. Então era uma conversa difícil que ele precisava ter. Era o seu sobrinho, que um dia em Gênesis 12 saiu, era para ele sair do meio da parentela, da casa dos seus pais, de todo o seu comodismo, de toda a sua zona de conforto, e ir para um lugar para onde? Que Deus ia mostrar, e não sabia onde. Ele só tinha que dar passo por fé, e ele foi. E por algum motivo Ló, o seu sobrinho, foi junto.
porque talvez tinha uma admiração em Abraão, talvez tinha uma conexão, tinha um apreço, alguma coisa tinha, porque senão não ia. E foi. Mas chegou um momento que Deus abençoou tanto os dois, havia tanta prosperidade, tanto dinheiro, tantas posses, estava tudo tão top, que começou o dinheiro ser um problema para os dois. E aí Abraão fala: peraí, mano, vamos resolver, estamos com muita briga, tem para todo mundo, vamos lá, fique em paz em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Ló, vai para outro canto que eu vou para o meu, cada um faz o seu corre, por favor, vamos parar de estressar, estou perdendo a cabeça, você também, isso não adianta, então vamos resolver. E aí você vai ver, irmãos, que Ló, diferente, Abraão, ele foi guiado pelo Senhor para resolver um problema. Vamos lá, o que você quer? Eu descanso, eu sei que eu estou com o Senhor e o Senhor vai me abençoar no dia de chuva e no dia de sol. Se o sol é bom ou se o sol é ruim, Deus, se for preciso, Ele faz jorrar água de um chão seco. Esse é o Deus que Abraão confiava e ele tinha no coração dele, então ele não era limitado ao lugar. Mas você vai ver que Ló, por sua vez, ele faz uma escolha. E olha a escolha de Ló no versículo 10. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, e viu que era bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina e o Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ou seja, irmão, a escolha de Ló, ela foi influenciada pela carne, por aquilo que os olhos estavam vendo, por aquilo, peraí, deixa eu ver o que é bom. Não, para mim bom é isso aqui, ó. O que eu posso ganhar? Porque os olhos naturais, eles vão olhar o quê? Aquilo que nós podemos ganhar, aquilo que nós podemos tirar como vantagem. Então peraí, é isso aqui. Ali tem uma campina, a região ali é melhor. Tô nem aí que é do lado dos sodomitas, tô nem aí que aquela galera ali é imoral, que aquela galera tem umas práticas nada a ver, eu vou ter que criar minhas filhas nesse ambiente. Não, pega nada, ali é onde eu vou ganhar dinheiro. Não me preocupo que aquele povo é reprovado pelo Senhor, eu vou garantir o meu. Ló, ele começou a fazer as escolhas olhando com esses olhos. Eu vou garantir o meu aqui. Abraão moscou, ele foi pedir para eu escolher, achou que eu ia escolher errado, escolhi a parte boa. A parte boa é essa aqui que eu quero, agora eu vou prosperar. Ou seja, ele estava olhando somente para o dinheiro. E eu não sei para quem eu estou falando agora, irmão. Dinheiro não é tudo, tá? Dinheiro não é tudo. Saiba dar valor às coisas e seja guiada pelo valor das coisas e não pelo preço das coisas. Dinheiro não é tudo na vida do homem. Não vou ler toda a história, mas você conhece bem, a história vai dar ruim. A história vai dar ruim. Essa brincadeira para o lado de Ló custa muito caro. Essa escolha que ele tem, ela custa muito caro. Você conhece a história? Se você não conhece, depois você lê os próximos capítulos, com certeza você vai aprender muito com a escolha errada que Ló fez, devido a ele ter sido guiado pelos olhos dele, por aquilo que os olhos estavam mostrando. Abraão ficou, talvez aos olhos naturais, na pior parte, irmão. Com certeza era a parte que não era a campina, não era a parte alta. Mas Abraão, ele tinha certeza, é melhor estar em um lugar ruim com o Senhor, do que eu estar em um lugar bom sem a presença de Deus, do que eu estar levando com a força do meu braço. Por mais que o cenário é bom, Ló preferiu confiar na força do braço dele, do que o Senhor pode fazer um deserto florescer, irmão. Fala para o seu irmão, não é sobre o lugar, é sobre quem está com você. Não escolha as coisas, ou melhor, não escolha as bênçãos, sabe, igreja? Mas escolha ter um relacionamento e uma intimidade com o Deus de todas as coisas e o Deus da bênção. Que você tenha isso no seu coração. Não seja levado pelas coisas. Nós vamos ter um outro homem. Um homem que nos ensina muito com as escolhas que ele faz. Mas diferente, ela não foi feita com os olhos da carne. Ela não foi feita com a vontade, com o seu desejo. Aliás, esse homem, ele foi muito ousado. É o jovem Daniel. Se você puder, abre no capítulo 1. Vamos ver sobre a escolha dele. Jovem Daniel, no capítulo 1, quanto você encontra Daniel, para você entender, foi um jovem que ele foi exilado muito novo para a Babilônia. Ele foi levado depois da invasão de Nabucodonosor.
A Bíblia não diz, mas muito provável, irmão, ele era um homem eunuco, ele foi castrado. Como todos os jovens judeus da época, no texto ele sempre vai estar se reportando ao chefe dos eunucos, e essa era uma prática muito comum ali dos babilônicos. Mas olha só, Daniel com uma vida sofrida, triste, cheia de dificuldades, foi levado para uma língua diferente. Com 17 anos os escritos dizem que ele passou por tudo isso. Uma língua nova, um lugar novo, uma pressão, tudo diferente, castrado. Imagina o emocional e o psicológico desse garoto. Aí você pode pensar comigo, você pode pensar, pronto, apareceu uma luz no final do túnel para esse cara, mano. Apareceu, caiu na graça do rei. O rei pegou ele mais uma meia dúzia ali para ser treinado, para ficar ali servindo na corte do rei. Então agora, pronto, deu tudo ruim, mas agora vai começar a hora da honra desse cara. Ele vai comer do melhor, vai beber do melhor, vai se deliciar da mesa do rei. Quantos de nós poderíamos pensar nisso? Quantos de nós olharíamos uma situação dessa e falou, mano, até que enfim, chegou o dia dos humilhados ser exaltado. Chegou a hora pelo menos de virar uma para mim. Chegou a hora de eu ser honrado, a minha hora de ser reconhecido. Mas é aí que está, irmão. É aqui que está o X do negócio. Se nós estamos buscando uma honra que vem dos homens ou que vem de Deus. Porque se você busca uma honra de Deus, você não se contamina com as coisas dos homens. Você não negocia com as coisas dos homens. Daniel não negocia, ele rejeita aquela comida do rei. Como está? Porque dizer que queremos viver a vontade de Deus, irmão, é aleluia. A igreja inteira quer viver a vontade de Deus. Mas são nos nossos dias, nas pequenas coisas, que nós mostramos aonde estão as nossas escolhas, aonde estão as nossas prioridades. E está no Senhor ou está na nossa profissão? Está no Senhor ou está no nosso dinheiro? Está no Senhor ou está na nosso prestígio? Aonde estão os nossos olhos, irmãos? Tiago 4,4, o apóstolo ele é enfático em dizer, se você quer ser amigo de Deus, seja inimigo do mundo, ande na contramão do mundo, não se contamine com o mundo, porque se você é alguém que é amigo do mundo, se você é alguém aceito pelo mundo, se você partilha das mesmas condutas do mundo, você não é amigo de Deus, você não está nos caminhos de Deus. Então Daniel ele escolhe não agir com o coração, não agir com, ó vida, chegou a hora de eu me deliciar com os prazeres pelo menos, não, ele decide escolher com o propósito, e o texto diz no versículo 8 de Daniel capítulo 1, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que o rei bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Veja, irmãos, são escolhas, são prioridades, que eu e você estamos expostos diariamente, do mais novo para o mais velho, do que tem mais condição, do que tem menos aqui, do que tem a história mais triste, do que tem a vida mais mansa. Todos nós temos escolhas diárias. O que vai determinar são as prioridades que nós temos, são os olhares que nós vamos ter, o discernimento de Deus, de saber o que devo fazer, como deve ser. Assim como você está diante de diversas coisas para decidir na sua vida também. Assim como você está diante de diversas alternativas, que você fica, se eu fazer isso, se eu fazer aquilo, como que vai ser? E a grande questão é, qual influência você vai ter? Qual influência? A influência do Senhor? A influência do seu coração? A influência dos seus olhos? Por que você vai ser levado? Como seremos levados, irmãos? É isso que vai determinar o fim, porque a resposta nunca vai ser da boca para fora, porque da boca para fora, é claro, quero viver a vontade de Deus, aleluia, quero que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, mas influência, irmão, não é o que a boca fala, é aonde o coração está perto, é aonde o coração está firmado. Eu estou firmado no Senhor, eu estou perto do Senhor. E aqui é a primeira pergunta: aonde está o seu? O seu coração está onde?
Porque muitas vezes a gente fala, pô pastor, eu entrei num bagulho mó furada. Aí quando você escuta a história, você fala assim, mano, você não estava em Deus, mano, para você entrar nesse bagulho no começo, mano. Não dá para a gente querer o Senhor só depois. Não dá para a gente querer Deus, irmão, só depois que já assinou o contrato. Ah, eu vou orar, agora que já está na justiça. Agora que já deu tudo ruim. Não, eu vou orar. Não, mano, mas você já deu sua palavra, cara. Você já pagou o sinal. Orar o quê? Agora você tem que trabalhar. Você tem que se virar, se coçar. Muitas vezes, irmãos, a gente deixa para orar no final. É no final das coisas. Nós não oramos antes. Sabe, irmãos, eu aprendo, e tem uma irmã aqui da igreja que ela me ensinou muito, irmão. Muito. E eu trocando ideia, e eu até falava, Carol, às vezes eu não tenho todo esse negócio e eu preciso ter, porque é de verdade. Antes de falar alguma coisa, eu vou orar. E parece estranho, porque parecia para mim estranho isso um dia. Um dia eu olhar e falar, mano, como assim orar? Quer orar toda hora? Mas é isso. Eu vou orar para ver se eu tenho que fazer isso. Eu vou orar para ver se eu tenho que seguir nesse caminho. Eu vou orar para ver se é isso aqui, é da vontade de Deus. Se eu não estou sendo levado pelo meu coração ou pela minha vontade. Ou se não é mais uma cilada de Satanás para eu entrar. E depois que eu entrar eu vou acabar envergonhando o nome do Senhor. Vou acabar envergonhando o meu nome. Vou arrumar problema que não era para eu me arrumar. Sabe, irmão? Para sermos direcionados por Deus, nós precisamos, irmãos, estar perto do Senhor. Precisamos estar, irmão, quer ter um discernimento no seu espírito, esteja cheio no seu espírito, irmão, esteja com a sua carne lá embaixo. Senão não tem como ter discernimento no espírito, não adianta a gente escolher a Cristo, base, no domingo, e esperar que as coisas aconteçam na segunda, na terça e na quarta, quando a Bíblia não é aberta, o joelho não é dobrado, não existe uma oração. Tem gente aqui que está vivendo, e eu vou falar só com o versículo do dia. Sério? Somos os crentes que adoram o Senhor em espírito e em verdade? Estamos com tempo para uma par de coisa, mas para as coisas, para as palavras de vida eterna, hoje não deu tempo. Oh Jesus, não deu tempo de orar, não deu tempo de ler a Bíblia, mas nós queremos o cuidado dEle todas as manhãs. Nós queremos o cuidado dEle, irmãos. Falta uma igreja responsável, sabe, irmãos? Nós precisamos estar íntimos e ligados ao Pai, se nós queremos ser assertivos em nossas escolhas e alternativas. É algo natural, irmãos, eu vou falar para vocês, é algo natural e involuntário a gente tomar atitude sem falar com Deus. É da nossa carne, quando a gente vê, mano, já fiz isso. Nossa, nem orei. Senhor, esteja à frente. Oh Jesus, esteja à frente disso aqui, olha, eu já fiz. Porque aos nossos olhos, irmão, é algo que agrada a gente automaticamente, é Deus fazendo a minha vida. Não, isso aqui é de Deus. Não, isso aqui é de Deus. Vou cair para dentro. Quando na verdade nós esquecemos, irmãos, que as coisas não são assim. Muitas vezes são nessas que a gente quebra a cara. Muitas vezes são nessas que a gente acaba atrasando um processo, atrasando uma vida que o Senhor tinha para nós e entrando em lutas que não eram nossas, em discussões que não eram nossas, porque a gente foi entrando. Ló, ele passou pelo que passou, irmão. Ló, ele perdeu tudo, um cara de posse, ele perdeu tudo, perdeu esposa, perdeu tudo, porque ele escolheu um lugar que era bonito, porque ele escolheu um lugar que era próspero, porque ele escolheu o dinheiro e não escolheu a presença do Senhor, irmão. Ló perdeu tudo, aquilo que um dia fez ele se separar de Abraão. Mano, meus pastores são muitos, o seu também, meu gado é muito, o seu também. Ou seja, não tem dinheiro, é muito dinheiro, vamos separar. O cara perdeu tudo. O cara perdeu tudo isso, irmão, porque ele estava olhando somente para o dinheiro. Que em nome de Jesus as suas escolhas, meu irmão e minha irmã, seja com base na palavra de Deus e não com base no dinheiro, não com base nos seus achismos, não com base no seu coração, que coração enganoso é o coração do homem, mas que seja pautado na palavra do Senhor, que as suas decisões
sabe? Seja com discernimento de espírito e não com seus achismos. Não, eu estou sentindo, não, irmão, que possamos ser guiados não por aquilo que os nossos olhos estão vendo, mas pela fé e o propósito do Senhor na nossa vida, irmão. Que em nome de Jesus, eu não sei quais as decisões que você vai tomar essa semana, mas que elas sejam pautadas, irmão, pautadas pela palavra do Senhor. Se você ainda não orou, ore ao Senhor de forma honesta, buscando: Deus, eu preciso de uma resposta, Deus, eu preciso de uma direção. Dias atrás eu escutei, irmãos, uma analogia muito boa, e o cara, ele fazia uma pergunta, ele perguntava quem é o trem. Na hora, automaticamente ali, eu respondi para mim mesmo: é o maquinista que controla o trem. E ele na hora soltou: não é, está errado, não é o maquinista, é o trilho que controla o trem. E ali, aquilo na hora ali, sabe, igreja, o Espírito Santo começou a falar no meu coração, e ali eu parei de ouvir, já comecei a viajar. E é exatamente isso, irmão. Nós não somos o trilho, nós somos o maquinista. O trilho, ele é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai guiando, é o Espírito Santo que vai direcionando. A gente só tem como acelerar ou como retardar as coisas, ou como frear as coisas, ou como atrapalhar as coisas. Só podemos fazer isso. Que essa noite, em nome de Jesus, você seja mais sensível ao Espírito Santo e saiba escolher as coisas e comecem a avançar no propósito, avançar no seu compromisso com a verdade, na sua decisão com a verdade. Para amarrar isso que eu estou falando, abre comigo esse texto de Ezequiel 47, versículo 3. Esse está na linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje. Estou um pouco atrasado, mas não perde a bênção não, em nome de Jesus. Olha isso, fazer contexto com tudo que eu falei com vocês. Ezequiel capítulo 47, versículo 3. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente ele mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Veja, irmãos, até aqui, você conhece muito bem, já cantou diversas canções a respeito desse texto. Mas olha algo que passa, muitas vezes a gente fica, né? Vem Jesus, invade esse lugar, muda esse ambiente. Quando no texto mostra, irmão, que a água era aumentada, mas não era ela que invadia, mas sim era o homem que andava. Era o homem que estava andando, e ele estava se aprofundando mais, ele estava entrando mais fundo, era ele que estava dando passos e estava mergulhando mais. A decisão, irmão, precisa ser minha, a decisão precisa ser sua, a decisão é nossa, irmão. Não adianta ficar esperando, clamando: Deus, eu quero mergulhar mais fundo, quando a gente não sai do raso, quando a gente não sai da superfície. Não é Ele que vai vir, irmão, Ele só disponibiliza aquilo que eu e você está disposto a fazer, sabe, irmão? Tem pessoas que estão no rasinho e estão falando: Deus, me tira daqui. Deus está falando: bora, Bill, bora. Você que entra, eu apenas disponibilizo. Você que entra. O homem entrava, estava no tornozelo, estava no joelho, e ele continuou entrando. E aí estava na cintura, e aí estava nos ombros, até uma hora que já estava além dele, só era possível a nado. Que eu e você, irmão, entenda, em nome de Jesus, existe muito mais do que a gente está vivendo, irmãos. Existe uma escolha que a gente precisa fazer como igreja, e é sair muitas vezes de uma liquidez que a gente está vivendo e entrar em algo mais denso do Senhor, algo mais consistente do Senhor, algo mais verdadeiro do Senhor, irmãos. Existe algo que o Senhor quer disponibilizar, mas é para um povo que está disposto a entrar, a mergulhar, a sair do natural, a sair das brincadeirinhas, irmão. Não temos mais tempo para brincar de ser crente. Como eu sempre estou falando com os irmãos aqui, irmãos, não temos mais tempo, irmão, para ficar com ressentimento, com bobeirinha. Não temos mais tempo para essas coisas. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando, Ele quer uma igreja madura.
Ele quer uma igreja que o adora em espírito e em verdade. Tem gente, irmão, que eu falar para você, misericórdia, fica, Jesus, vem, muda a minha família, mas ele não está disposto de mudar primeiro. Jesus, muda a minha área financeira, mas o caráter dele, ele não começou a mudar ainda. Jesus, muda o meu filho, muda a minha vizinha, mas ele mesmo não tem uma nova natureza. Sabe, irmãos, não dá, irmãos, a decisão é nossa, ou melhor, a decisão, igreja, cabe a mim e a você, entrar, ficar parado onde a água está batendo, ou retroceder. O Espírito Santo, ele está aqui essa noite, igreja. Existem águas aqui essa noite, que eu e você possamos estar cientes, que é natural, cada um vai estar no seu tempo. Vai ter o irmão do tornozelo, vai ter a irmã do joelho, vai ter o jovem da cintura, e vão ter aqueles que vão estar mergulhando, mas que em nome de Jesus, você possa responder e escolher, eu não quero mais ser o mesmo. Jesus, eu não quero mais ser a mesma. Jesus, eu preciso mudar. Jesus, eu preciso mudar. As minhas escolhas precisam ser diferentes, Senhor. Sabe, irmãos, que você escolha viver aquilo que Deus tem para você. A maior tristeza de um homem e de uma mulher é limitar a bênção de Deus. É não viver aquilo que Deus tinha pela falta de fé. Não pela falta da palavra, mas pela falta de fé, pela falta de confiança. Está atrasado? Não precisa abrir. O último texto. Olha o que esse rei fez. Segundo Reis, capítulo 13. O profeta Elias estava atacado de uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. Então o abraçou, chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse: pegue o arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas, e Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez como ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu. Então Eliseu mandou: atire aquela flecha. Assim o rei atirou. Eliseu disse: você é a flecha do Senhor Deus. É por meio de você que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. Você lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. Olha o versículo 18. Depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batessem elas no chão. O rei bateu apenas 3 vezes e parou. Eliseu ficou zangado e disse: você devia ter batido 5 ou 6 vezes, e assim venceria completamente os sírios, mas agora vencerá apenas 3. Um texto desse nos mostra, irmãos, quanta coisa a gente pode perder em Deus por não darmos passos de fé em direção a Ele, por não escolhermos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, irmãos. Como nós podemos limitar? Tenho certeza, irmão, temos que ter a certeza, ainda que eu não estou vendo, eu sei que o Senhor está trabalhando, eu sei que o Senhor está cuidando. Eu posso não estar sentindo, sabe? Eu posso não estar, Senhor, com o meu espírito agitado, mas eu sei, Senhor, que o Senhor não perdeu o controle. Eu sei que o Senhor não abandonou, eu sei que o Senhor não esqueceu. Nós não fomos chamados, irmãos, para questionar, mas fomos chamados para confiar e acreditar no Senhor. Que você escolha viver o que o Senhor tem para a sua vida, confiar, e é confiar assim como foi com Abraão. Sai da onde você está, sai do comodismo, sai da sua zona de conforto. Ele está aqui, é esse mesmo Deus chamando você, que cabe uma escolha. A mesma escolha de Abraão, a mesma escolha que um dia Pedro teve que fazer, talvez é a que você precisa decidir. Pedro um dia teve: e aí, Pedrão, quer vir? Então põe o pé para fora, só vem. E é Ele quem sustenta para andar nas águas. Mas cabe uma escolha, cabe uma decisão que a gente precisa ter. Se queremos dar passos de fé, irmão, precisamos estar cheios de Deus. Se queremos viver esse romper, nós precisamos acreditar que o mesmo Jesus que disse um dia para Lázaro, irmão, e ele falou assim: saia, Ele está dizendo essa noite para uma igreja: vem à base, sai para fora, vem viver um novo, vem viver algo mais denso comigo, algo mais profundo. Saia desse raso, saia dessa liquidez, vamos viver esse novo tempo, irmão. Escolha isso essa noite.
Que essa noite de ceia você saia daqui com essa reflexão de saber escolher as coisas no Senhor, irmão. Hoje é uma noite de ceia, e a noite de ceia é isso, é reflexão, é uma decisão de voltar ao arrependimento, uma decisão de reconciliação. E eu sinto, irmão, Deus está dizendo, não importa o cenário que você está vivendo, guarde isso, não importa o cenário que você está vivendo, as trevas, a luta, a dificuldade que tem assolado a sua vida. Um dia, irmão, o povo de Israel estava da mesma forma, o povo estava cativo, estava preso, o sentimento deles era afundado, igual o seu pode estar hoje. Mas Ezequiel 36:26, ele diz: eu os darei um coração novo, eu porei em vocês um espírito novo, tirarei vocês o coração de pedra. Você conhece bem esse texto. Porém um espírito em vós, que o farão conhecer os meus estatutos, a minha verdade. Vocês andarão segundo os meus mandamentos. Sabe, irmão, eu creio que Deus está nos dizendo, base. E se você tiver fé, recebe isso em nome de Jesus. Tem novidade chegando, irmão. Existe novidade chegando, existe um coração novo chegando para nós, irmão. Eu não sei como que está o seu coração, as suas tristezas, as tuas dores, mas eu creio que existe um coração bondoso, um coração obediente. Existe um Espírito novo sendo derramado, um Espírito novo que o Senhor vai entregar, o qual nos fará seguir os seus mandamentos, seguir a sua vontade. Eu creio, irmão, que Deus está dizendo: eu sou o Deus que muda as coisas. Eu sou o Deus que pode fazer as coisas florescer novamente, posso fazer tudo recomeçar. Eu sou o Deus que coloca as coisas no lugar. Eu quero te dar algo melhor, muito melhor e maior do que a dor e as lágrimas que escorreram no seu rosto. Eu creio que é isso que o Senhor tem preparado para nós, irmãos, mas que possamos escolher e não somente se emocionar com a palavra de Deus. A palavra não é para você sair daqui arrepiado, emocionado, mas é para você sair daqui decidido. Eu preciso viver essa palavra precisa gerar vida no meu coração, essa palavra precisa gerar vida na minha casa, essa palavra viva, ela precisa tomar vida na minha família. Eu não posso mais ser o mesmo, eu não posso mais ser a mesma. Que em nome de Jesus, irmãos, possamos ter a escolha certa. Esse é o tempo, base, esse é o tempo, que você saia daqui decidido a escolher o certo, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor, se coloque de pé. Vou pedir para o louvor subir, eu já vou encerrar, e a gente vai ceiar, mas essa noite existe uma escolha a ser feita, irmãos, existe uma decisão a ser tomada, e eu queria que você se atentasse muito a isso. Antes da gente se assentar à mesa, escute isso. Existe uma decisão. Nós precisamos entender que o processo, irmão, ele tem que ser respeitado. E eu sei que você vai falar: pastor, mas o processo dói, o processo é difícil, é complicado. Eu sei, irmão, mas o processo é necessário. O processo é necessário. José, antes de ser governador do Egito, ele aprendeu. José, ele aprendeu a governar a casa de um rico, que era Potifar, e ele aprendeu a gerir os mantimentos dentro de uma prisão, de um cárcere pobre. Ou seja, antes dele ser governador, antes dele entrar na melhor fase da vida dele, porque é lindo falar o que Deus fez na vida de José, mas a gente não consegue respeitar o processo. Ele foi um cara que aprendeu a viver a abundância na casa de Potifar, mas ele também aprendeu a viver uma pobreza no cárcere. Ele foi um cara que aprendeu a viver uma calúnia de uma mulher rica que era a esposa de Potifar. E ele aprendeu a viver o esquecimento dos pobres copeiros que estavam naquele cárcere com ele. Esse foi o processo que José teve que viver. Essas dores, e essas dores, elas fazem parte do processo, irmão. Elas fazem parte do propósito. Antes de você ser usado, Deus sempre vai quebrar você. Antes de você ser, Deus, ele quer que você se arrependa. Nós precisamos nos arrepender do Senhor. Nós precisamos nos esvaziar antes da mudança acontecer fora, antes dessa bênção ser algo externo na sua vida. Saiba que o Senhor quer uma resposta de algo interno essa noite. É uma noite de ceia, irmão. Eu não sei quem é você, mas nós vamos adorar ao Senhor e a oportunidade vai estar aberta para você que sabe: eu vou adorar ao Senhor, mas eu preciso me reconciliar.
Eu preciso me reconciliar porque as minhas decisões não têm sido assertivas, as minhas decisões não têm sido corretas. Eu preciso voltar hoje. Eu quero orar com você. Antes de nos assentarmos à mesa, como eu disse, irmão, hoje é uma noite de decisão. Escolha hoje fazer a diferença. Escolha hoje já fazer a decisão correta. Em nome de Jesus, não volte para casa do jeito que você saiu. Não volte para casa, responda essa mensagem essa noite, dizendo: Deus, eu quero ser mais assertivo nas minhas escolhas. E eu sei que a primeira que eu tenho que fazer essa noite é me render aos teus pés, Jesus. Me perdoa, eu me desviei do propósito, eu me desviei do plano, Senhor. Eu preciso responder essa noite. Sabe, irmão, o que muda a sua vida não é pastor, não é padre, não é religião, não é igreja, mas é Jesus. E Ele está aqui essa noite. Cabe uma resposta, responda essa mensagem. Não seja vencido pela vergonha. Que em nome de Jesus, vamos adorar ao Senhor. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio a